Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé nesta manhã abençoada. Hoje, dia 1º de março de 2005, uma terça-feira, e Deus quer falar conosco, quer falar no nosso coração. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo 2. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 2. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é alimento. Tema alimento, um alimento que nós precisamos, alimento que você precisa, um alimento para a nossa vida de uma forma geral. Em Lucas capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E 40 dias foi tentado Jesus pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E 40 dias foi tentado Jesus pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. Até aqui, em o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, a nossa mensagem está centralizada no tema alimento. Alimento é algo que você e eu, que nós precisamos no nosso dia a dia. O alimento, você sabe, é aquele elemento que nós comemos, nós nos alimentamos diariamente para que venha o que? A energia para o corpo, as vitaminas, as fibras, os carboidratos e por aí vai. Você sabe que o organismo humano precisa de alimentação. E a alimentação, ela faz parte da nossa caminhada. Só que não existe somente o alimento físico, mas existe também o alimento espiritual, existe o alimento sentimental, existe o alimento de consciência, enfim, o alimento é algo que é necessário para todo o nosso ser. Independente da área e da circunstância, nós precisamos de alimentação em diversas áreas da nossa vida. Por isso que o título da nossa mensagem é esse: alimentando o corpo, a alma e o espírito. Alimentando o corpo, a alma e o espírito. Porque se nós precisamos de um alimento para os nossos corpos, com certeza nós também precisamos de um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Enfim, nós precisamos alimentar a plenitude do nosso ser. Nós somos seres trinos, né? Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então é necessário que nós tenhamos uma alimentação direcionada para cada uma das esferas que nós possuímos. E por isso que nessa manhã Deus quer falar conosco de alimento. Deus quer alimentar você. Deus quer que você tenha o alimento físico, mas Deus também quer que você tenha o alimento espiritual, o alimento para a sua alma. Enfim, é necessário que nós nessa manhã venhamos a nos alimentar verdadeiramente. De repente você está nessa manhã com muita fome, não a fome de um café da manhã, porque você já tomou, não a fome de alimento, porque você jantou ontem à noite, mas de repente você tem uma fome espiritual. E quem sabe você também não tem uma fome na sua alma, nos seus sentimentos. Talvez você tenha uma grande fome e uma sede de justiça. Talvez, irmão, você nessa manhã esteja precisando de uma alimentação espiritual, porque você verificou comigo que Jesus esteve no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo e sentindo fome. Terminado aqueles 40 dias, Jesus tinha muita fome. Jesus precisava de um alimento para o seu corpo físico, como você também precisa. Mas Jesus não somente precisava daquele alimento, mas ele precisava também do alimento espiritual. Porque ele estava ali numa peleja intensa contra Satanás. E Satanás estava tentando destruir Jesus no deserto, como Jesus estava no deserto, você também está no deserto hoje. E Satanás está tentando derrubar você nesse deserto, não é? Porque você está com fome. Existe uma fome no seu corpo, existe uma fome na sua alma, mas também existe uma fome no seu espírito. E Deus quer saciá-lo nessa manhã.
Deus quer matar a sua fome nesse momento. Deus está olhando e contemplando a sua fome, a sua necessidade, os seus anseios, os seus sentimentos, porque são várias áreas da sua vida que precisam de alimentação. Mas saiba de uma coisa: Jesus é o nosso alimento. Jesus alimenta você nessa manhã, porque se você precisa de um alimento nesta hora, saiba, Ele vai saciar a sua fome. Sim, Ele vai saciar a sua fome, porque a Bíblia diz claramente que o nosso Pai, Ele tem um alimento de graça para você. O nosso Deus, Ele tem alimentação de graça para você, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e a palavra de Deus nessa manhã alimenta você. Se você precisa de alimento para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, não importa, saiba que nessa manhã Jesus alimenta o seu corpo, Jesus alimenta a sua alma, Jesus alimenta o seu espírito também, porque Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, a palavra diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes e não apartes dos teus olhos, guarda-as no teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Nessa manhã você precisa de alimento, você precisa de saúde. A resposta para você é a palavra de Deus, a comida para o seu corpo, a comida para a sua alma e a comida para o teu espírito também, porque Isaías capítulo 55, versículo 1, a palavra nos diz: ó vós todos os que têm sede e que têm fome, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Quer dizer, Jesus nessa manhã alimenta o seu corpo, alimenta a sua alma e alimenta o seu espírito também. Qual a área em que você está com fome? Qual a área que você está desnutrida, minha irmã, meu irmão? Você está desnutrido. Você fala: não, mas eu me alimentei. Desnutrido talvez na sua alma, desnutrido no seu espírito. Aonde existe uma falha? Aonde existe uma carência? Aonde está a sua fome? Porque você está agoniado nessa manhã? Porque você está agoniada? Falta alguma coisa para você. E Deus vai matar a sua fome, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Veja, Jesus teve fome, você tem fome também. Jesus teve fome porque Ele sabia que Ele ia nos sustentar nesse momento. E nesta hora saiba, você tem falta de alguma coisa? Jesus supre a sua necessidade, alimentando o corpo, a alma e o espírito. Bem, em primeiro lugar, pela ordem da colocação, nós vamos ver o alimento do corpo. O alimento do corpo é aquilo que você precisa nessa manhã. O alimento do corpo em primeiro lugar, porque se o seu corpo estiver fraco, não adianta, a sua mente vai ficar fraca, a sua alma estará atribulada e consequentemente o teu espírito não vai desenvolver, porque Jesus ele disse: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, você precisa de um alimento em primeiro lugar para o seu corpo. Um alimento do corpo é necessário. A comida, o arroz com feijão, é o pão de cada dia que você precisa. E de repente você está dizendo: não, a área que eu estou precisando mais é a comida mesmo. Estou desempregado, estou passando um momento difícil, ainda não saiu a minha pensão, ainda está tudo travado, as causas não desenvolveram. Então você precisa de alimento, você precisa do pão de cada dia. Então você precisa de um alimento para o seu corpo. Você está aí triste porque você está vendo a sua despensa ficar vazia e não há suprimento, mas Deus vai preparar isso para você, meu irmão. Deus está preparando pessoas e meios para te ajudar. Deus vai mandar o socorro e a provisão no momento certo. Quer um exemplo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Lá no versículo 5 e 7 em diante, nós verificamos que Elias, quando estava num momento difícil, Elias fugiu. Elias queria até mesmo a morte, porque Elias achava que tudo estava perdido. Elias, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, no versículo 5, ele se deitou. Ele dormiu debaixo de um zimbro, que é uma árvore grande, enorme, e ali deitado, ele queria a morte,
porque ele achava que tudo estava terminando. Só que então Deus enviou um anjo, lá no versículo 5, e tocou em Elias, e falou para Elias: Elias, levanta-te e come. Porque aquele anjo, ele trouxe para Elias um alimento. Veja no versículo 6. E olhou Elias, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Olha, Elias estava com fome. Deus sabia que Elias estava com fome. Não adiantava Deus chegar: Elias, levanta daí, você é espiritual, você é isso e aquilo. Elias estava na depressão, Elias estava fraco. Elias precisava, em primeiro lugar, do alimento físico. Não adianta você pregar a sua palavra, não adianta só você falar de Jesus e o irmão está morrendo ao teu lado, meu querido. Você também deve ajudá-lo materialmente, porque a pessoa precisa de alimentação. Você trata do espírito, amém. Trata da alma, amém. Mas precisa também ajudar da forma humana. A alimentação é necessária. Então o anjo tocou nele, ele viu o pão, comeu e deitou-se de novo. Aí o anjo tocou ele pela segunda vez no versículo 7. E tornou-se segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, Elias, porque muito comprido te será o caminho. Veja, meu irmão, você é espiritual, amém. Você é sentimental, amém. Mas você também é um corpo. E um corpo é um organismo. E um organismo precisa de pão. Porque o alimento do corpo é o pão. O alimento do nosso corpo é o pão. A comida, a subsistência para uma questão orgânica. E nessa manhã você está pensando: então eu preciso de pão. E da onde me virá o pão? O teu pão vem de Deus, meu irmão, nessa manhã. Porque de repente você está passando pelo vale da sombra da morte. A situação está muito crítica. Mas nessa hora saiba que a Bíblia diz claramente que o teu Deus, ele vai suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Saiba nessa manhã que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você precisa do alimento para o corpo, saiba, o alimento do corpo é o pão. E esse pão não é somente um pão físico, não é somente um pão de padaria, não é somente o feijão do mercado, mas esse pão chama-se o pão da vida. Porque Jesus disse em João 6,48: eu sou o pão da vida. E ele disse: aquele que comer desse pão será saciado, não terá somente o alimento físico, mas terá também o alimento espiritual. E veja que no mesmo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14, quando Elias estava na casa da viúva, ele disse: olha, assim diz a palavra do Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. E saiba nessa manhã que na tua casa, na tua vida e na tua família, Deus não fará, não deixará, melhor dizendo, faltar o pão de cada dia. Tá difícil hoje? Pode marcar. Deus manda o alimento e o pão para você, porque Deus é fiel, alimentando o corpo, a alma e o espírito. Em segundo lugar, pela ordem, o alimento da alma, porque quem alimenta o corpo, tudo bem, ficou forte, levantou, mas é a tua alma. E a tua alma atribulada, a sua alma cansada, a sua mente totalmente impregnada de setas. Satanás tem jogado muitas setas na sua mente, e a sua alma, ela não está devidamente alimentada. E como é que nós alimentamos a nossa alma? Vá para Mateus 26, 36. Mateus 26, versículo 36. Vamos verificar como é que a nossa alma, ela é alimentada. A nossa alma é o momento da nossa meditação, é o momento da sua vida. A alma é o psique, é tudo aquilo que você possui em termos de pensamento e sentimento. Então na alma você vai ter somente um alimento, somente uma solução para a sua alma. A solução da sua alma está lá em 26 de Mateus.
versículo de número 36. Jesus passou por um momento em que a alma dele estava com fome, e muita fome. Jesus ficou atribulado. A tribulação é na nossa alma, na nossa mente. Veja, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Veja, Jesus se entristeceu. Jesus se angustiou, porque Jesus também tinha uma natureza humana. Então Jesus, ele se angustiando muito, ele correu e se afastou, no versículo 38. Então lhes disse, olha só o que Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e velai comigo. Veja, Jesus disse o quê? Que a alma dele estava triste, amargurada. Então Jesus estava com uma fome na sua alma. Como você nessa manhã está dizendo: mas eu também estou assim. Eu estou desamparada, amargurada, infeliz, atribulada. O que você vai fazer? Como é que você alimenta a sua alma, querido filho de Deus? Você alimenta a sua alma quando você começa a orar. Quando você começa a orar, a sua alma começa a ser alimentada. Porque o alimento da nossa alma é a nossa oração. O alimento do corpo é o pão, o alimento da alma é a oração. Porque a oração faz com que você se aproxime de Deus. A oração faz com que você passe por uma terapia. Veja que no versículo 39 diz: e indo um pouco mais para adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha, Jesus estava com a fome na alma. Jesus disse: a minha alma está atribulada, eu estou cheio de temor, a minha alma está profundamente atribulada até a morte. Aí ele se distanciou, prostrou-se no chão e começou a orar, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, Jesus só teve uma solução: ele orou. Qual a solução para a sua alma que está faminta? Qual a solução para uma mente faminta? Você tem um sentimento faminto, você está triste, você quer um companheiro, uma companheira, você quer a solução de uma situação, você quer ter uma alma tranquila, porque você mascara dia após dia essa sua vida vazia, sem existência própria, e você mascara em outras coisas. O que são os vícios? O que são os vícios, irmãos, na nossa vida, na vida das pessoas? São meios de encobrir posteriores problemas, ou melhor, interiores problemas. Os vícios, eles cobrem áreas de deficiência na nossa alma. Uma alma atribulada, a pessoa corre para suprir a necessidade em outra situação. Ela finge, ela fecha os olhos para aquela realidade. Não, você nessa manhã não deve fechar os olhos para essa realidade. Você deve saciar a sua alma. Aí você diz: mas como é que eu vou alimentar minha alma? Pelo amor de Deus, me diz. Olha só, a palavra já diz. Se você está com uma alma cansada nessa manhã, você mesmo, com a alma atribulada, sofrendo, triste, infeliz, é crente, mas não tem graça de viver, saiba, somente oração na sua vida para tirar você dessa fossa, desse desespero, dessa vida mascarada. A sua alma tem sede de justiça, a sua alma precisa de alimento. E como se alimenta uma alma? Se alimenta uma alma com a oração, porque 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E nessa manhã ore, suplique, converse com Deus, uma intimidade profunda com o Senhor. Arranca essa tristeza. Você que gasta dinheiro em psicólogo, você que gasta dinheiro com tanta besteira, mas há uma solução de graça na Bíblia Sagrada. Há uma cura para sua alma, há uma cura interior, há alimento para você de Deus nessa manhã, porque Mateus 21:22 ele disse: tudo o que pedir na oração crendo, o recebereis. Se nessa manhã existe fome, se nesta manhã existe uma coisa vazia dentro de você, você tem como se alimentar. Jesus
alimenta a sua alma. Saiba, o maior psicólogo do mundo chama-se Jesus Cristo, aquele que cura e tira todas as feridas do passado. Não viva de passado, deixe Jesus restaurar e alimentar a sua alma. Alimentando o corpo, a alma e o espírito. Em terceiro lugar, pela ordem. Quem alimenta o corpo, alimenta com o pão. Quem alimenta a alma, alimenta com a oração. E quem alimenta o espírito, alimenta com o quê? Pode marcar. O espírito você alimenta com a meditação. Poxa, meditação não é coisa de budista, meditação não é coisa de hindus, não, meu irmão. Meditação na palavra de Deus. Abre em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, verso 8. Veja o que a palavra de Deus diz para você e para mim. Se você tem um espírito que está com fome, você tem necessidade de Deus na sua vida. Olha, a fome do corpo é alimento. A fome da alma é a questão da sua mente, das suas alegrias e dos seus prazeres. Agora, a fome do espírito é a sua falta de comunhão com Deus. E você só vai alimentar o seu espírito através da meditação. Veja o que diz Josué 1:8. Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Irmão, você não pode se apartar do livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Olha só, você lê a Bíblia? Ah, não, eu não leio a Bíblia, eu só escuto o que os outros dizem. É perigoso. Quem te garante que o que eu estou falando está na Bíblia? Você está conferindo? Você tem que conferir. Você deve botar na prova. Você não deve responder e fazer só porque se te falam não. Não. Deus falou: medita na minha lei de dia e de noite. Aí diz: para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Aí diz: porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Então, na verdade, um espírito faminto só tem a sua fome saciada através da meditação na palavra de Deus. Você é uma pessoa cristã? Não lê Bíblia, não ora, não ouve mensagem? Você tem alguma coisa errada contigo. Você precisa matar a sua fome espiritual. Você abre a Bíblia, não tem graça? Deus não fala com você? Se você está com esse problema, você vai abrir a Bíblia agora, em Josué capítulo 1 e versículo 8, e vai passar a meditar na palavra de Deus. Fraqueza espiritual, anemia espiritual, falta de meditação na palavra. Porque a meditação traz para você conhecimento. A meditação traz entendimento. A meditação te traz sabedoria do alto, meu irmão. Não adianta você querer comprar tudo pronto, não. Você deve garimpar na Escritura. Você deve meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque se o teu espírito está raquítico, se o teu espírito está anêmico, é porque você não está se alimentando da palavra. Você não está meditando. Assim como o pão alimenta o corpo, assim como a alma é alimentada pela oração, o seu espírito é alimentado pela meditação. E nessa manhã saiba que se você não meditava, medite agora, porque se você tinha fome do Espírito, você não tem mais fome não, porque Jesus está matando a sua fome nessa manhã, porque a palavra de Deus, ela diz claramente, lá no Salmo versículo 1, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas antes, anote aí, ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita sim, de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual o seu fruto dá na estação própria, sua folha não cai, e tudo o que faz prospera. Nessa manhã, quer prosperidade, é a palavra de Deus, quer vida abundante, é a palavra de Deus, quer transformação e alimento espiritual, medite na palavra de Deus, porque João 17, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Falta alimento? Então tem alimento. Jesus alimenta o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, porque o alimento do corpo é o pão, o alimento da alma é a oração, e o alimento do espírito é
a meditação, e que nessa manhã você esteja bem gordinho nesse momento, cheio de palavra, cheio de oração, porque Deus sacia a sua vida, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente, amém. E graças a Deus, que Deus abençoe você.